Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês sobre segurança do trabalho, ok? Pessoal, peço a vocês que nesse vídeo se inscrevam aqui no nosso canal, certo? Para a gente fazer aí um grande movimento aí de conhecimento, de saúde e segurança do trabalho, ok? Pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o que diferencia a análise de risco e a análise preliminar de risco. Muita gente tem feito uma confusão sobre esses termos, e o nosso objetivo qual é hoje? É cercarmos de uma literatura que trata sobre o tema para tentarmos entender o que diferencia esses dois termos, a análise de risco e a APR, a análise preliminar de risco, tá ok? Pessoal, o nosso primeiro livro que vamos usar é esse aqui, ó, o Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador, do professor René Mendes. Você vê que ele é um catatal, né, de termos, né? Muito bom. Por sinal, quando ele lançou esse livro, eu estava em Brasília e fui ao lançamento do livro, bati um papo com ele e vou deixar esse papo aqui com vocês. Eu gravei a conversa que nós tivemos. No final do vídeo vai ter um quadrinho por aqui, um cantinho aqui da tela, onde você pode ver esse bate-papo que eu tive com o professor René Mendes, tá? Então, pessoal, o que é que diz o livro, né? Deixa eu botar aqui meus óculos. O professor René Mendes, hoje ele participou, ele é médico do trabalho, ele participou e participa de diversos organismos internacionais ligados à saúde do trabalho, do trabalhador. Hoje, ele foi professor também de diversas faculdades dentro e fora do país. E hoje, ele é membro fundador e diretor científico da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a ABRAST. Ok? Então, o que ele fala, pessoal, sobre análise de risco? O que diz aqui o seu dicionário? Diz: análise de risco, em relação à saúde e à segurança do trabalho, é um processo de identificação de perigos e de determinação de riscos, considerando-se a probabilidade e a consequência de uma situação perigosa. O objetivo principal de uma análise de riscos é a redução do risco. Para tanto, deve-se utilizar uma metodologia adaptável às circunstâncias e aos resultados esperados. Então, eu vou ler o que ele diz agora sobre análise preliminar de risco, o mesmo dicionário que nós estamos aqui, que eu mostrei há pouco tempo para vocês. Diz: APR, análise preliminar de perigos e riscos. Então ele diz: é um método qualitativo de avaliação de riscos, aplicável na fase de projeto ou antes do início da atividade, que aborda os riscos potenciais de um sistema. E o texto continua. Cada verbete aqui, os textos são bem legais, né? Pessoal, vocês percebem uma coisa. Quando ele fala de análise de risco, o que ele diz? Ele diz que deve-se utilizar uma metodologia adaptável a circunstâncias do trabalho. Isso no texto análise de risco. E no texto análise preliminar de risco, ele diz é um método qualitativo de avaliação de riscos. Ora, pessoal, já está claro que a avaliação de risco é o que você tem que fazer. E como é que você vai fazer? Existem várias metodologias. É a análise preliminar de risco. Essa que é a diferença. É porque é o que você tem que fazer. Aí, como é que você tem que fazer? Dessas formas de você fazer é você tem que aplicar uma metodologia. E uma delas é a análise preliminar de riscos. A NR35, ela também discute esse tema, tá? A gente discute esse tema. Eu estou pegando aqui do caso, que está aqui no meu computador, que eu estou pegando aqui a NR35 comentada. É importante, pessoal, nós sempre temos em mão essa NR35, de outras NRs, esses comentários. Mas os comentários que eu estou citando aqui do caso, é feito pelo próprio pessoal que trabalhou, que estudou, que sentou e que escreveu o texto final da NR35, Trabalho em Altura. Então, ninguém melhor do que quem escreveu para interpretar o que é. Concorda comigo? Então, no item 35.4.5, vou repetir, tá? 35.4.5 diz:
todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Aí tem um comentário feito. A adoção de medidas de controle deve ser precedida da aplicação de técnicas de análise de risco. Técnicas de análise de risco. A NR35 não estabelece uma metodologia específica a ser empregada, mas não há que se olvidar que a análise de risco deve ser documentada e é fundamentada em metodologia de avaliação e procedimentos conhecidos, divulgados e praticados na organização e, principalmente, aceitos pelo poder público e entidades técnicas. São exemplos de metodologias usualmente utilizadas a análise preliminar de risco e a análise de risco da tarefa. Vou ler de novo, tá? São exemplos de metodologias usualmente utilizadas a análise preliminar de risco e a análise de risco da tarefa. Outras metodologias também poderiam ser empregadas, tais como modos de fases e efeitos, a análise preliminar de perigo, a APP, tem outra que ele cita aqui, a ZOP, né? A ZOP. Então, pessoal, isso já também, o texto da NR35 mas já deixa claro que a análise de risco é uma coisa e que você pode procurar como é que você vai fazer essa análise de risco. E como você faz? Se faz necessário você escolher uma metodologia para fazer a sua análise de risco. E a análise preliminar de risco é uma dessas metodologias, a exemplo de outras. A ASOP, a modos de fases e efeitos, e etc. A análise de risco da tarefa, e por aí vai. A professora Mara Queiroga Camisassa, no seu livro Segurança e Saúde do Trabalho, NRs 186, Comentadas e Descomplicadas, ela é professora, ela dá aula para concurso, ela é auditora fiscal do trabalho, e ela anualmente escreve esse livro, mas sempre atualizando todo ano, ok? Então, o que ela fala sobre isso? Ela diz, análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. A elaboração da análise de risco deve ser garantida pelo empregador. Aí diz, existem várias metodologias consagradas de análise de risco, a ZOP, a PR, FNEA, a RT e outras. Entretanto, a norma não determina qual delas deve ser utilizada. Tal decisão fica a cargo do empregador e dependerá da complexidade e especificidades do serviço objeto da análise. Então, pessoal, ela também confirma aqui o nosso entendimento de que a análise de risco é o que você tem que fazer, certo? Para você identificar os riscos da atividade e, obviamente, traçar planos que possam reduzir o risco ao tolerável, ou então exterminar esse risco, tá? E como é que você vai fazer a análise de risco? Para você fazer a análise de risco, você tem que se pegar a metodologias que trabalham a análise de risco. E você vai escolher qual é a mais adaptável à sua realidade, à realidade do seu trabalho. A APR, a análise preliminar de risco, é uma dessas metodologias, ao exemplo de outras, como eu falei, modos de falha de emprego, a ZOP, etc. Então, bem claro, o que você tem que fazer? Análise de risco. Como você pode fazer? Você pode fazer através de uma metodologia chamada APR, Análise Preliminar de Risco. Ok, pessoal? Ficou claro? A diferença entre uma e outra? Se ficou, pessoal, comentem aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, por favor, beleza? Valeu!